Amém, queridos. Certa vez Jesus, conversando com seus discípulos, esse texto está ali em João 14, ele está falando com seus discípulos num momento em que ele está preparando a sua saída de cena. E então ele fala com os seus discípulos ali, eu vou preparar lugar para vocês, eu volto, vou recebê-los, vou tomá-los ali para mim, e vocês sabem o caminho. E aí os discípulos, numa atitude ali de espanto, de surpresa, falam, Tomé é o primeiro a se pronunciar, fala, Senhor, eu não sei o caminho, do que o Senhor está falando? E aí Jesus fala então, como que vocês andam comigo tanto tempo e não sabem o caminho? Como que vocês estão comigo nessa caminhada e não sabem o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus explica isso ali naquele momento, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, queridos, nós não estamos num caminho com Ele, nós temos que estar nele para refletir Ele. Jesus é o caminho, nós estamos nele. Sabe o que acontece? Algo que Deus tem falado muito comigo é que nós estamos olhando para o caminho e tentando achar Jesus nas laterais do caminho, ao nosso lado. E nós precisamos estar nele. Para refletirmos Jesus, nós precisamos estar nele, buscarmos e procurarmos por ele, entendendo que nós temos que estar nele, e não olharmos para o caminho. A nossa caminhada com Cristo Jesus, não olharmos para as laterais do caminho, não olharmos buscando, entendendo que há uma separação, não há, Ele é o caminho. Na nossa caminhada com Cristo Jesus e na nossa caminhada da igreja, nós estamos fazendo uma dissociação disso, de forma que nós estamos vivendo como cristãos, estamos vivendo na igreja, estamos vivendo tudo o que acontece na igreja e muitas vezes não estamos conhecendo o caminho, conhecendo a Cristo Jesus. Nós só podemos refletir a Cristo Jesus se nós conhecemos a Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que nós podemos estar vivendo tudo isso, seguindo o movimento e não refletindo a Cristo aí fora, porque nós não conhecemos a Cristo. E esse é o tempo em que há um chamado, algo que está sendo despertado na igreja para que nós possamos refletir a Cristo lá fora. Refletir a Cristo lá fora. Só pode ser feito se nós de fato conhecemos a Ele. As nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que nós fizermos vai mostrar o caminho para as pessoas. Jesus é o caminho, nós estamos no caminho. E nós refletimos o caminho. Esse é um alvo da igreja. Jesus nos deu essa ordenança de mostrar o caminho, de mostrar Ele para as pessoas. Não mostrarmos para as pessoas a questão de ser mais um crente, de fazer parte de uma igreja, mas revelarmos Cristo Jesus para as pessoas. Revelarmos o caminho, Cristo Jesus para as pessoas. Nós não podemos tomar a decisão por alguém, mas nós podemos mostrar o caminho. Mostrar o caminho. Essa semana eu fui muito impactado quando eu cheguei aqui na quarta-feira e sempre quando eu chego aqui, em geral, a Isa traz uma listinha de coisas para resolvermos, né? E a Isa, secretária aqui da igreja. E essa semana, na quarta-feira, ela me viu ali e ela falou simplesmente, Johnny, o Billy Graham morreu.
E daí eu falo, nossa, onde é que você viu isso? No G1 lá e tal. E então eu cheguei em casa, ficamos aqui ali. Cheguei em casa e falei, o Billy Graham morreu. E claro, já sabia, né, que estava aí num tempo, né? E num tempo que já estávamos esperando a notícia, né? Mas o fato é que eu acho que você conhece o Billy Graham, né? Quantos já ouviram falar do Billy Graham? O fato é que a minha vida, na minha caminhada com Cristo, e até quando eu estava fora dos caminhos do Senhor, esse nome, ele me impactou muito. Ele sempre foi algo que tocou o meu coração ali, porque eu cresci ali, dentro de uma denominação, e ouvindo falar dele, dos movimentos, das cruzadas, do ministério. Ele é considerado, né, o pastor da América, até hoje, né, o pastor que mais visitou e fez conferências em países, né, quase 200 países. Há um movimento, o ministério dele atingiu quase 300 milhões de pessoas em cruzadas internacionais. É uma coisa fenomenal. E eu sempre fui crescendo ali, meu pai tinha muitos livros dele, e sempre falando ali, mesmo quando eu estava na universidade, esse nome ali, às vezes quando eu estava já num período ali, afastado ali, eu passava num lugar, numa livraria, via um livro dele ali, ou alguém falava isso, ou falava com o meu pai, aquilo trazia um sentimento de um distanciamento do chamado, né? Trazia aquele sentimento de que, puxa, eu preciso voltar, eu preciso fazer algo. Porque esse homem foi uma referência, foi algo que impactou a nossa casa ali, a minha vida, né? E eu acho que o ponto-chave ali desse ministério, do ministério dele, foi de fato que ele mesmo fala isso num dos seus livros, que o legado dele foi a sua fé. O legado dele foi a sua fé. Por quê? Porque ele creu e permaneceu diante de todo um movimento que surgiu ao longo dos anos na América do Norte. Muitos pastores, muitos grandes evangelistas passaram mesmo. Houve grandes movimentos, foram usados por Deus. Mas você vê, de todos os movimentos, você começa a ver ali, e esse ministério permaneceu. Foi uma ponte ali muito, muito sólida ali. E uma chave ali do que ele considera a base, e considerou, e agora está com o seu filho, né, considera a base do seu ministério, é mostrar o caminho para as pessoas. Mostrar o caminho para as pessoas, impactar a vida das pessoas. E isso, quando eu cheguei em casa e compartilhei com a Amor, ela falou, por que você está assim, né, e tal? Eu falei, porque foi algo que passou na minha vida, e de longe eu observava, e aquilo foi me marcando, foi trazendo um senso de responsabilidade, foi trazendo algo. E sabe, queridos, nós precisamos desses referenciais nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para as pessoas, e as pessoas precisam olhar para nós e vermos Jesus sendo refletido de modo que eles possam nos admirar, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Olhar para nós e sentirem algum valor a ser copiado. A admiração fala disso. Quando eu olho para o pastor Adi, para a pastora Lê, existe um valor a ser admirado. E aí, agora não tem uma piada para para bater de frente, né? Então, existe algo que o mundo espera de nós, existe algo que está sendo demandado das nossas vidas. As pessoas querem olhar para as nossas vidas e ver Cristo refletido de formas que eles entendam Cristo refletido.
E as nossas ações vão falar tudo sobre isso. Tudo sobre isso. Sabe que uma das coisas fantásticas que Billy Graham escreve, e eu comprei, né, o livro dele aqui, A Caminho de Casa, é o último livro dele, de 29 livros que ele escreveu, e é um livro fantástico, que ele fala como que ele gostaria de terminar os dias dele, né? Ele escreve bem antes, né, desse período agora, que ele terminou ali a sua vida com 99 anos, ele escreve, acho que com 89, 90 anos esse livro. Então, uma das coisas fantásticas que tem ali, que ele fala ali, é que quando ele era um jovem, ele foi impactado ao observar casais na sua comunidade. E aquilo contribuiu para a formação do seu caráter. Ele observava, em específico, ele fala de um casal ali, e ele observava, e ele era um jovem solteiro, e ele observava a forma como aquele homem tratava aquela mulher, e a forma como eles interagiam e se relacionavam, e a forma como ela tratava ele, e ele falou, então, Senhor, esse homem, eu quero ser esse homem. E eu quero ter um relacionamento assim com a minha esposa, e eu quero ter uma esposa que me trate como ela trata esse homem. Mas ele nunca falou isso, e ele não conhecia eles. Ele conhecia dentro de um relacionamento distante, era um membro ali. Mas ele nunca teve um relacionamento. Eu quero dizer para você, casal, que você está sendo observado. Não vigiado, está sendo observado. Você está sendo observado. Quantas vezes, né, amor? Quantas vezes nós já conversamos com jovens que falam de vocês? Vocês inspiram a nossa juventude, vocês inspiram os nossos jovens a quererem um relacionamento assim, a terem sonhos com a postura, a maneira como vocês trabalham, a integridade do trabalho, entre tantas outras coisas. Isso não é um filme, porque nós constatamos isso, constatamos jovens que falam, olha, eu quero ter isso, quando eu crescer, né? Quando eu casar, eu quero ter isso, eu quero ter essa postura, fulano de tal, é tão sábio ali na administração ali das suas finanças, o seu relacionamento com a sua esposa inspira. Então, o seu comportamento fala mais do que 1000 palavras. O seu comportamento, a forma como você age, tem um poder enorme de impactar as pessoas. E é por isso que nós precisamos entender que nós precisamos refletir a Cristo no caminho, estando com Ele, estando nele, que é o caminho. Sempre vai ter alguém nos observando. Sempre vai ter alguém olhando para nós. Talvez isso, né, se caiba ao seu trabalho, as pessoas te observam, as pessoas olham para você. Pense comigo, ou se pergunte para você mesmo, você acha que existem pessoas que te admiram? Você acha que o seu comportamento fora da igreja é um comportamento admirável? Existe algum valor que você tem com você, que é um exemplo a ser passado, a ser copiado? Nós estamos refletindo a Cristo. Você não está fazendo seguidores de você mesmo. Você está instigando, você está desenvolvendo algo, fazendo nascer algo para Cristo Jesus, para a glória do reino. Isso é extensão do reino. Isso é mostrar Cristo Jesus para as pessoas. Da mesma forma como Billy Graham foi impactado por pessoas que formaram o seu caráter, ajudaram a formar o seu caráter, pessoas que ele nunca falou, mas ele observou. Tem pessoas que estão sedentas por um valor pregado dessa forma ali fora. Pessoas que estão olhando para você, porque você tem um diferencial,
porque você faz as coisas de modo diferente, porque você é justo, porque você é íntegro, porque você não mente, porque você não esbraveja, porque você tem a capacidade de ser dócil quando você conversa com alguém, porque você recebe, porque você é leal, porque você sabe se expressar, porque você não ofende, porque é paciente, porque você sabe ouvir. Isso faz parte da natureza de Cristo em nós, isso faz parte dos frutos do Espírito Santo. E esse comportamento, e eu digo isso para cada casal que está aqui, este comportamento, e eu quero dizer para você que esse é um fruto tremendo da sua vida para os nossos jovens. É um fruto tremendo. Todo o exemplo que você dá, todo o exemplo de cuidado com a sua família, de cuidado com coisas que nós observamos, isso é um fruto tremendo. Porque isso gera um desejo, gera um sonho, gera algo no nosso coração passível de ser copiado, de querer ser imitado. E reflete Jesus. Reflete Jesus. E eu queria falar sobre três pontos, ou três maneiras que nós podemos impactar as pessoas fora daqui. Ou mesmo dentro do corpo de Cristo. Quando Jesus fala ali com seus discípulos, nesse texto de João 14, isso é algo muito profundo para nós, ele é muito sério. Estar com Jesus tanto tempo, de conhecer o jeito, conhecer os hábitos até diurnos de Jesus ali, mas numa visão externa, sem conhecer o coração de Jesus. Porque quando os discípulos falam para Jesus, Senhor, do que o Senhor está falando? Eu não conheço o caminho. Eles falam, meu Deus, eu estou expondo o meu coração para você até agora, e você não conhece, você não sabe do que eu estou falando. Sabe, Jesus está nos chamando a conhecê-lo, a estar nele, conhecê-lo de perto. Ele quer se revelar dessa forma, porque ele quer ser refletido nas nossas vidas, através de mim e de você. Há algo muito profundo nisso. A maneira como nós estamos vivendo e seguindo a Cristo, nós podemos estar somente olhando dentro de um caminho e separando todas as coisas e entendendo que esse é o caminho, os métodos, as práticas, a comunhão, a igreja, esse é o caminho é Cristo Jesus. E essa profundidade com Cristo Jesus faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós não conseguimos impactar o mundo lá fora se nós não refletirmos a Cristo Jesus. Não vamos conseguir mostrar um caminho que as pessoas queiram seguir se nós não refletirmos a Cristo Jesus. Nós vamos mostrar um caminho errado. Nós vamos mostrar um caminho da religiosidade. Nós vamos mostrar um caminho dos protocolos. Nós vamos mostrar um caminho de relacionamentos, de um grupo que é legal, que é ter comunhão. Nós precisamos revelar a Cristo Jesus. Outras coisas vão sendo acrescentadas. E esse é o chamamento da igreja, porque a igreja não só no Brasil, mas em tantos lugares tem deixado de falar de Cristo Jesus. Você sabia que há uma estatística, e que os muçulmanos creem nessa estatística, que até 2050, segundo os cálculos dele, é claro que eu creio que Jesus volta antes, 2050, mas existe uma previsão no mundo muçulmano, que até 2050, Jesus não vai ser o nome mais proferido no mundo, vai ser o nome de Maomé. Porque a forma racional, a igreja tem falado tanto de Deus, e colocado tudo dentro de um pacote, e não tem revelado o caminho para Ele. O caminho é Jesus. O Espírito Santo, então,
nem tem ficado à parte. E é interessante olharmos e observarmos isso, porque a forma como o islamismo cresce, né, até porque a bênção sobre a família islã está no número de filhos, existe uma série de coisas ali, né, mas eles crescem assustadoramente. São 1,5 bilhão, 2,2 bilhões são o número de cristãos no mundo. Então, estou falando isso não por uma questão de colocar aqui uma estatística assustadora, mas porque nós temos relativizado muitas coisas. A igreja tem relativizado a questão do caminho. Nós precisamos mostrar isso refletindo Jesus. Então, existem 3 maneiras. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, para que nós possamos entender 3 maneiras aqui de refletirmos, de impactarmos as pessoas, refletirmos a Jesus. Nós estamos falando aqui do nosso maior impacto, ele estar expresso muito mais nas nossas atitudes do que nas nossas palavras. Do nosso comportamento está sendo sempre observado. O nosso comportamento, a igreja, o comportamento da igreja sempre está sendo observado. E nós temos que refletir por temor e amor, não porque nós estamos pensando lá em conquistarmos algo. Temos que refletir por temor e amor. E o reflexo é a consequência daquilo que nós geramos no nosso coração. Então eu gostaria de ler com vocês ali 2 Reis, capítulo 5, para falarmos aqui desta primeira maneira. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel. Até aqui. Aqui existe uma história fantástica. Talvez você já conheça essa história. O profeta aqui é o profeta Eliseu. E existe algo aqui fantástico, revelado, que é o papel desta menina. A Síria, né? Não a Síria, a Síria. A Síria, né? Era com capital em Damasco. Aquele país que nós estamos ouvindo lá, mas antigamente era um império, era o império dominante da época. 8 séculos antes de Cristo, 9 séculos antes de Cristo, era o período que isso estava acontecendo. Era um país que estava politicamente, economicamente e militarmente dominando a região. Eliseu era o profeta em Israel. Na estratégia de dominação, Naamã, comandante do exército, conquistou algumas regiões ao norte de Israel e levou cativo algumas pessoas. E essa menina foi escolhida para trabalhar na casa do comandante geral das tropas do rei da Síria, Naamã. Naamã, há muitos adjetivos para ele. Comandante, herói de guerra, líder, tantas coisas aqui pesam sobre a vida de Naamã. Ele era realmente um homem destacado, de muito conceito, a Bíblia fala, de muito conceito. Porém, ele tinha uma doença, ele era leproso. A lepra, no Antigo Testamento, ela expressava uma condição espiritual degradada. As pessoas olhavam para o leproso e falavam: aí tem coisa. Isso aí é a consequência de algo que está sobre você.
Você errou, pisou na bola, algo aconteceu. E você ficava à margem da sociedade. À margem da sociedade. E era uma doença muito feia. Há um consenso que seja lepra. Algumas versões falam que ele tinha uma doença de pele. Nós estivemos ali na Índia em 2012, né? Um grupo aqui da igreja. Estivemos lá na Índia. E uma das coisas mais fantásticas que eu vi ali nessa experiência, nessa caminhada, foi uma igreja de leprosos. Quantos estavam nessa viagem? Mais 2 pessoas. Então nós estávamos ali, pastor Paulo, pastora Velma também estavam, né? Pastor Andrew Prakatian, né? Nos levou ali, e nós fomos até essa igreja, uma igreja de leprosos. O pastor não tinha lepra. O pastor era um homem com um chamado extraordinário. Ele estava cuidando daquele rebanho. Ele, a sua esposa e os seus 2 filhos não tinham lepra. E eles estavam sempre no meio daquelas pessoas. E nós vimos ali coisas espetaculares. Mas o que será que aconteceu ali? Nós vimos as pessoas adorando ao Senhor, num louvor tão simples, sem as mãos, batendo palma, sem as mãos. Como que isso acontece? Eles batiam com os antebraços aqui, né? Braço um no outro ali, os pulsos, né? Nós vimos uma senhora batendo palmas, um senhor ali, quando começou ali a tocar ali um louvor muito simples, tecnologicamente falando, né? Havia um tambor, um chocalhozinho ali, né? Um pandeiro ali, eles tocavam, cantavam ali, e aquele senhor ali, ele não tinha, a lepra havia corroído o pé direito dele, então ele tinha só a viradinha aqui do calcanhar, né? E então, para que ele pudesse dançar, ele fazia um movimento em segurar e fazia, né, um movimento. E ele rodopiava ali, e ele tomou o centro do lugar, e ele fazia, né, e nós estávamos ali, sentados intercalados com eles, na hora do louvor ali, louvando. Foi uma das coisas mais sensacionais que eu já vi, uma expressão de pessoas que foram totalmente transformadas, Jesus, uma coisa refletida ali, que foi tremenda, tremenda. Depois, quando finalizou ali, nós fomos distribuir alguns alimentos ali, eles queriam nos abraçar, nos dar um beijo, né? E nós estávamos muito temerosos com isso, muito preocupados, né? Mas ali foi esse momento ali. Eu lembro que, né, uma senhorinha ali, fomos distribuir o alimento ali, ela quase que me agarrou assim, né? Um beijo, meu Deus, será que ficou alguma coisa, né? Mas foi algo tão impactante, de uma pessoa que foi curada, transformada. Naamã reflete uma pessoa que precisava ser transformada aqui. E a única coisa que podia ser feito aqui, até porque ele não visitava os israelitas, não visitava ali, era outra nação, e ele já tinha provavelmente procurado os meios de uma nação poderosa, grande, os meios necessários. E aí entra em cena essa menina. Só quero lembrar que, se você quer viver experiências assim, faça o GV College. Tá? GV College, vá para a Índia com o pessoal do GV College. O recado está dado, tá, pessoal? E aí então entra em cena essa menina, que traz esse primeiro papel de algo simples, mas que impacta de uma forma tão poderosa a vida das pessoas. A única coisa que ela fez aqui é mostrar o caminho. Ela mostrou o caminho. Ela foi até a sua senhora e disse:
puxa vida, se ele conhecesse, se ele fosse até o profeta lá da minha terra, ele seria curado. Ele seria curado. O que mais tocou o meu coração aqui é a forma como isso é passado. Se ele conhecesse, ele seria curado. Se ele conhecesse, ele seria curado. Ela fala de algo que ela conhece. Ela fala de algo com convicção. Convicção. Lendo algumas coisas, sabe, é isso que a igreja tem perdido. A convicção do falar do caminho de Jesus Cristo. A convicção. Sabe, nós falamos de algo que nós conhecemos. Quando nós defendemos a ideia de algo, nós sabemos o que nós estamos defendendo. Aquela verdade ali, você não reluta. Você fala, você crê, você traz ali a direção. Se alguém refuta, você refuta novamente. Quantos estão entendendo que muitas vezes nós estamos falando de qualquer jeito, e isso mostra a fé que está por trás das nossas palavras? O quanto nós cremos naquilo que nós estamos falando, o quanto nós cremos em Cristo Jesus que transforma, que quebra as cadeias, no Espírito Santo, o quanto nós cremos, o quanto nós falamos desses nomes. Parece uma coisa corriqueira, esporádica nas nossas vidas. Existe uma fé que é passada quando nós falamos em Cristo Jesus. Isso tem que bater no nosso coração. Nós não podemos falar de Jesus e do Espírito Santo de qualquer forma. São pessoas que transformaram a nossa vida, que nos deram a vida, que mudaram o nosso caráter, que transformaram o nosso jeito de ser, que tem feito você, jovem, você, casal, as pessoas, a família que você tem hoje, orgulho de falar para as outras pessoas. Isso é papel do Espírito Santo, isso é papel de Jesus, do caminho. E quando nós falamos, Jesus pode mudar, ou até temos a timidez de falar para alguém que está falando, contando um problema sobre Jesus, sobre a vida dele, e você está tímido no falar ali. Queridos, existe algo que nós precisamos fazer uma reflexão sobre a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé em Cristo Jesus. Essa menina falou, puxa vida, se o meu Senhor, ela estava falando do comandante Naamã ali, se ele fosse encontrar o profeta, ele seria curado. Puxa, tamanha fé, tamanha fé. Tamanha foi a fé que fez um homem andar 800 quilômetros, não sei quantos quilômetros, tá? Andar muitos quilômetros, fazer ali uma caravana. A Bíblia fala que ele encheu, que ele levou. Eu tenho uma Bíblia lá em casa que ela pega tudo que está escrito lá e transforma tudo para um índice de 1994. Então traz tudo, daí transforma tudo em dólar e fica lá e daí coloca ali, né? Tá? Então nessa transformação, o que Naamã encheu ali, com a permissão do rei ali, né? O rei mandou ele abastecido ali para levar para o profeta, para ser ali, né? Chegar ali pomposo diante do profeta, com uma cortesia, digamos assim, aproximadamente 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. O número de ciclos de ouro, o número dos quilos de prata. É muito dinheiro, imagine um homem chegando com valizes. É muito dinheiro. Agora, a questão não é essa, a questão é o que fez ele acreditar. A menina falou e ele foi até o rei. E ele estava levando uma fortuna. E ele estava levando ali com alguns dos seus cavaleiros, atravessando fronteiras para ir até o profeta que estava lá em Samaria. O que foi que instigou ali? Foi uma palavra de fé.
Uma palavra que apontou o caminho e falou para Naamã, falou para a esposa de Naamã ali, a esposa de Naamã falou, meu bem, você precisa ir para esse lugar, essa menina. Quantos entendem isso? É a forma como a pegada de falar de Cristo Jesus, ela não pode ser de qualquer forma. Nós estamos relutantes em pronunciar o nome de Jesus, achando que nós vamos assustar as pessoas, alguns se assustam mesmo. Mas você faz a diferença. O Espírito Santo te dá sabedoria ali, quando você tem que usar ou não o nome dele. Há um poder nesse nome, há um poder nesse nome. Há o livro lá do Kenneth Hagin, né? O nome de Jesus. Isso é um negócio fantástico ali. Você, se você não leu, é um ótimo livro para ler. O nome de Jesus. Fala o poder desse nome. O que transforma. No Velho Testamento lá ela está fazendo alusão ao profeta. Mas quando nós vemos para o Novo Testamento, se nós trouxéssemos essa passagem para o Novo Testamento, ela estaria falando ali do representante de Deus. Ela estaria falando ali, Jesus, Eliseu ali, estava representando o Deus de Israel. O profeta era o representante. O profeta era a voz. Anunciarmos a Jesus. Sabe, queridos, o milagre que isso traz, é tão poderoso, é tão tremendo, que nós precisamos entender de uma forma mais profunda o que é mostrar o caminho. Isso transforma. Jesus é o primeiro e maior milagre nas nossas vidas. Os demais milagres são acrescentados, são poderosos, são coisas extraordinárias, mas a nossa salvação, Cristo Jesus revelado a nós, é o maior milagre. É o maior milagre. E nós precisamos entender que nós precisamos ter esse amor para fazer, que pulsa no nosso coração, para fazer as pessoas serem agregadas a isso. Agregadas a isso. Então este é o primeiro ponto aqui. A fé exercida nas palavras daquela menina impactou um homem e o levou a atravessar uma fronteira, a pedir uma permissão para o seu rei, a ir até um lugar. O impacto disso, queridos, o impacto disso é algo tão poderoso, foi algo tão poderoso. Existem estudos que falam sobre o impacto que esse momento gerou naquela nação. A Síria era uma nação pagã, politeísta. Naamã volta curado. Seus soldados, os pelotões, sabiam da sua doença. Possivelmente ele usava algumas faixas ali, algumas coisas ali, até para se mostrar ali, né, forte diante dos seus soldados. Mas eles sabiam, olha, imagine um homem que agora desfila de camiseta, né? Que está ali mostrando ali uma cura completa. Jesus fala dessa cura. Em Lucas 4:27, Jesus está pregando em Nazaré ali, e as pessoas estão ali, né, desconfiadas, não estão aceitando muito, né? É aquele trecho que Jesus fala que o profeta da casa não é muito bem aceito na sua própria casa, né? E aí Jesus fala que em Israel havia muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, só Naamã que veio de fora. Jesus fala isso. Então Naamã foi purificado. Naamã volta, se apresenta ao rei, todo mundo ali, Naamã está... Que testemunho. O que aconteceu naquela nação foi que, a partir daí, desse movimento, segundo, né, uma linha de pensamento, a partir desse movimento, você tem uma abertura para o monoteísmo,
para a religião que acredita num Deus só, somente um Deus. E os outros deuses que foram consultados depois ficaram de lado. Então Naamã deu o exemplo, e com ele vieram homens que acreditaram no que Deus fez para ele. E quando perguntaram, ele falou: eu fui até Samaria, e um homem de Deus, do Deus de Israel, me curou lá, orou por mim, me abençoou, mandou eu fazer isso, e eu fui curado. Eu fui curado. Você sabe que a Síria hoje é uma nação árabe declarada, muçulmana declarada, mas a porção cristã, por isso ela está sendo tão atacada pelo Estado Islâmico lá, porque existe um objetivo do Estado Islâmico: destruir o cristianismo dentro do Oriente Médio e restaurar o que eles chamam de califado, que era o que eles viveram lá atrás, quando Maomé se levantou e o Oriente Médio foi dominado ali, e até Jerusalém dominado. Tá? Então, existem alguns milhões de cristãos lá na Síria atualmente, e eles dominam os principais meios econômicos, são a parte mais rica da população, são a parte mais influente da população. Cristãos, que descendem de famílias, de gerações, de clãs e de clãs. Algo aconteceu. Queridos, o poder da palavra anunciada, o poder de mostrarmos o caminho, nós não temos noção disso, e quando isso nos é revelado, a diferença que pode fazer na vida de alguém que vai multiplicar, é algo fenomenal, Nós precisamos lançar a semente, falarmos, propagarmos, e aí depois nós vamos colher, a igreja vai colher. O segundo ponto aqui, esse primeiro ponto, é que realmente a igreja precisa mostrar o caminho certo. O segundo ponto está lá em Lucas 10, 25 a 37. Lucas 10, 25 a 37. Para ganhar tempo eu vou parafrasear aqui essa parábola. Lucas 10, 25 a 37, Jesus está contando uma parábola, porque ele ficou indignado com alguém que pergunta para ele: quem que é o meu próximo? Quem que é o meu próximo? E Jesus fala, vou contar para você entender, vou desenhar aqui, tá? Vou falar aqui para você entender. E conta uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, você conhece esse, é um texto famosíssimo. Ele foi assaltado, este homem foi assaltado, o negócio foi grave, o crime foi grave. A falange ali, a Bíblia fala que ele ficou ao lado da estrada, machucado, e estava semi-morto. Então, o negócio foi feio, foi trágico. E aí passa um sacerdote, que deveria ser o representante ali do Senhor, Espírito Santo ali, passa e não faz nada. Não faz nada. E passa um levita, que deveria ser também um homem espiritualmente falando ali, uma referência, um homem que deveria estar comovido ali por aquele homem ali, viu ele semi-morto, espancado, não estava bonita a coisa, e ele passa. E aí passa um samaritano. E aí o samaritano para, e ele vai fazer algo que vai além das palavras. Ele vai tomar uma atitude ali, muito mais do que palavras, este homem tomou uma atitude. O fato está na atitude deste homem. O fato está, quando a Bíblia fala que ele foi, que ele ficou ali, que ele cuidou, que ele levou este homem até uma hospedaria, que ele ficou um tempo com este homem. Talvez o bem mais precioso que ele tinha, que era o seu tempo, ele doou para este homem. Queridos, o mundo...
A nossa sociedade ela está tão carente de alguém que dê um tempo para eles, que abra a sua vida para investir um tempo. Não é nem perder um tempo, é investir um tempo com essa pessoa. Que somente os ouçam, ou somente dê uma importância, tenha uma atitude de se importar com as pessoas. A nossa sociedade está tão leprosa, espiritualmente falando, e eles carecem ver na igreja pessoas que estendam a sua mão, dando o que é mais precioso: o tempo, o se importar. E não foi só isso que o samaritano fez. O samaritano pagou ali, botou a mão no bolso, deu dos seus recursos, teve que colocar o cara no cavalo, no burrinho talvez, né? Levantou esse homem ali. São atitudes que mostram que tipo de cristão nós somos, que tipo de seguidores de Cristo nós somos. As atitudes, elas vão falar mais do que 1000 palavras. Elas vão falar mais do que 1000 palavras. A igreja, ela precisa ser reposicionada em atitude. Reposicionada em atitude. Como nós podemos conhecer a Deus? Jesus fala isso. Como nós podemos conhecer a Deus? Como nós podemos amar a Deus que não vemos se não amamos o nosso próximo que nós vemos? Como que nós podemos? Como que nós podemos? E Jesus diz nessa parábola: vai e faz de igual modo. Vai e faz de igual modo. É como se fosse uma ordenança. Quando Jesus, sempre que eu leio a Bíblia, e esses trechos, essas palavras, eu sinto que é para mim: vai e faz isso. Vai e faz isso. Jesus está falando: vai e procede de igual forma. É uma ordenança ali. Fazer o bem, se importar. Há um tempo atrás, o pastor Edivaldo pregou sobre generosidade aqui. Há 1 ano, 27 dias e 18 horas. Pregou sobre generosidade. Está gravado, né? Ouça essa palavra. Generosidade. Nós nos desprendemos de algo. Nós precisamos nos desprender de algo para mostrarmos, refletirmos Jesus. Refletirmos Jesus. Refletirmos Jesus. Sabe, o princípio da semeadura que está lá em Gálatas 6, você conhece essa passagem lá? Fala ali que tudo, né, o que nós semearmos ali é o que nós vamos colher. O plantio, a semente lançada, ela é opcional. Ela é opcional. Mas se você lançar a semente, você vai colher. Se você não lançar, você não vai ver resultado. Se você não ajudar, você não vai ver resultado. Se você não se importar, você não vai ver resultado. É uma opção. Mas quando nós tomamos um passo de fé, quando nós nos importamos, quando nós refletimos Jesus para as pessoas, isso dá um fruto, dá uma colheita. Dá uma colheita, tem fruto que vem atrás disso. Tem sim. Quantos testemunhos nós podemos dizer? Quantos testemunhos nós podemos colocar aqui acerca disso? Tivemos muitas experiências nas viagens com os interns, experiências de pessoas tão carentes, absurdamente carentes. E os jovens ali, de uma forma ali, poxa, um negócio que quebranta o nosso coração, constrange o nosso coração. Fizeram ali uma vaquinha. Isso aconteceu em Cuba, o furacão Maria. Né? Furacão Mary, eu acho que foi o Mary, ou foi o José, ou foi a Kátia, tá? Teve 3 furacões lá, mas vamos ficar com Maria, tá? Passou naquele lugar ali, nós estávamos numa cidade, e ele passou naquele lugar ali, e nós estávamos fazendo um evangelismo ali na cidade de Matanzas, no alto da cidade, alguns bairros pobres ali, e nós entramos num lugar onde o vento foi muito forte e ele destelhou as casas. Então as casas tinham parede, mas
não tinha um telhado, ou tinha um meio telhado. E os jovens entraram numa casa onde eles estavam vivendo depois do furacão, eles estavam vivendo só na cozinha, porque só não destelhou a cozinha. E como eles tinham um bebê, era tudo feito ali na cozinha. E eles eram relativamente simples, aquele bairro era um bairro muito carente. E eles foram ali e começaram a conversar ali com aquele casal, aquela criança ali, e vieram um pouco para fora ali, e conversaram, pegaram o seu dinheiro, foram lá e deram para essa família. E aquele rapaz, olhando de fora ali, a gente viu como eles começaram a se quebrantar, a chorar, a entender o amor de Deus. A entender o amor de Deus. A entender que coisa, que eles nunca foram tão impactados por uma atitude. Nós precisamos lançar a semente, queridos. O princípio da semeadura é para tudo na nossa vida. Plantamos respeito, colhemos respeito. Plantamos generosidade, vamos colher generosidade. Amém? E o último ponto aqui, está lá em João capítulo 17, também vou parafrasear aqui. Quando o Maicon sobe, já tem uns minutos aqui contados, né? Vou parafrasear aqui, João capítulo 17, a oração sacerdotal. Este ponto fala de algo que entendemos o próximo como Jesus disse que nós precisaríamos entender. E passarmos a executar, praticar esse amor, colocando o próximo naquilo que Jesus demonstra em João capítulo 17. Jesus está para ir para a cruz. Jesus está para ser preso. Ele está então, logo depois de conversar com os seus discípulos, no capítulo 16, no capítulo 17, ele vai ao Pai e ele começa a orar. É a maior oração de Jesus na Bíblia. E é a última oração de Cristo Jesus ali em público ali. Ele começa a orar ali, depois, claro que ele vai falar com o Pai ali, mas a oração sacerdotal ali. E essa oração é tão fascinante ali, que quando Jesus fala ali, no sermão da montanha ali, onde ele, né, os discípulos e as pessoas, mestre, nos ensina a orar ali, e ele fala ali, então, como se deve orar. João 17 nos ensina a orar também. E é uma oração totalmente voltada para o próximo. Jesus pede três coisas. A primeira coisa, que seja feita a vontade do Pai. Que se cumpra o que está proposto a se cumprir. A segunda coisa é que os discípulos não se percam. E aí Jesus, na oração que ele faz ao Pai, ele pede 4 coisas para os discípulos. 4 coisas ele pede para os discípulos. Ele pede: Pai, proteja eles. Pai, proteja eles. Pai, que eles se mantenham santos, separados. É a segunda coisa. Pai, que eles sejam capacitados para a missão. É a terceira coisa. E a última coisa, ele fala: traga eles para o céu. Traga eles para o céu. Que eles sejam salvos. Que eles sejam salvos. Jesus ora para que o Pai faça a vontade que é dele. Ora pelos seus discípulos. E depois, falando desses 4 pontos em relação aos discípulos, e depois ele ora por todos os crentes. Você sabia que Jesus, especificamente Jesus, orou por mim e por você? Para estarmos aqui salvos? Porque lá em João 17 ele fala: e por todos aqueles que ainda crerão, que eles desfrutem da eternidade. Leia lá em João 17 depois. 2000 anos depois, um dia, Jesus me salvou. Eu estava naquela oração lá, quando Cristo falava lá: Pai, por todos aqueles que crerão ainda.
leva eles para a eternidade, leva os discípulos para a eternidade. Eu e você, 2000 anos atrás, queridos. 2000, como nós não podemos refletir o caminho? Como, sabendo disso, eu e você estamos passivos acerca do anunciar o caminho? É algo poderoso, é algo que tem que ser manifesto. Agora, essa vontade de manifestar isso precisa brotar no conhecemos a Jesus, temos um relacionamento com Ele, nós falamos daquilo que nós vivemos, queridos. Nós falamos daquilo que nós vivemos, nós precisamos ter essa profundidade. Essa profundidade. Quando Jesus ora pelos discípulos, Ele está focando nas necessidades do reino. Do reino. Ele está preocupado com o reino do Pai. Ele está preocupado em que aqueles que vieram com Ele não se percam. Não se percam. E aí você tem que refletir Jesus para a sua família, preocupado que aqueles que o Senhor te deu, não se percam. E refletir Jesus no seu trabalho, preocupado que eles conheçam aquilo que foi o milagre de você ter conhecido a Jesus e ter transformado o seu jeito irado de ser, a sua maneira de se portar, de ter te tirado do mundo, te transformado numa pessoa talvez promíscua e agora santificada. É essa pegada, é essa fé que nós temos que ter, entender do que nós estamos falando. Mostrarmos a Jesus, refletirmos a Jesus lá fora através da nossa conduta. Quanto mais nós brilharmos, mais as trevas vão ser ofuscadas e mais as pessoas vão verem a luz. Mais as pessoas vão verem a luz. Quanto mais Jesus for refletido nas nossas vidas, você vai virar um holofote. As pessoas vão saber o que é. Vão querer saber o que está acontecendo. No seu jeito, é prazeroso estar com você, é prazeroso estar ao seu lado. Se as pessoas não querem ficar do seu lado, dá uma perguntada, uma auto-perguntada, se você, está sendo muito chato, muito, Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Sabe, nós fomos chamados para a glória do Pai, para impactarmos as vidas neste mundo. Nós somos chamados para mostrarmos o caminho, para que eles vivam aquilo que nós estamos vivendo. Nós somos chamados para refletir a Jesus nesse mundo, de uma forma que as pessoas entendam Jesus na sua essência, não a religião, mas Jesus. Amém, queridos? Gostaria que você ficasse de pé nesse momento.